Muito boa noite, amigos queridos. Nosso último encontro deste ano, né? Mais um ano difícil, de muitas atribulações, mas com todo o apoio da espiritualidade, com muita disciplina, força de vontade, chegamos até aqui. Hoje nosso tema será sobre planejamento reencarnatório. Poucas pessoas, a despeito de muitas vezes ouvir falar muito do espiritismo, conhecem esse tema, porque as pessoas muitas vezes em conversas corriqueiras, né, nos colocam: eu não pedi para nascer nessa casa, eu não pedi para nascer filho desse pai e dessa mãe, eu não pedi para ser membro dessa família, quando na verdade existe todo um planejamento antes de reencarnarmos que nos faz nascer exatamente onde precisávamos. Chico Xavier era muito incisivo quando ele dizia, né, que a reencarnação nunca erra de endereço. Eu acho muito interessante essa colocação e sempre que sou interpelada eu digo isso, né? Você não só pediu, como muitas vezes programou, insistiu e suplicou para estar junto daquelas pessoas que estão hoje compondo o seu círculo, tanto familiar quanto profissional e até de amizade. Então, gente, isso é muito importante. Para a gente conversar sobre isso, é muito importante que nós falemos um pouquinho antes das bases da doutrina espírita, né? Ou seja, o espiritismo é uma corrente doutrinária, filosófica, religiosa, que tem como premissa a crença nos espíritos. A crença nos espíritos, a crença na vida espiritual e na reencarnação, que para a gente não é dogma, é entendimento. Nós sabemos que muitas vezes, através das vidas sucessivas pelas quais passamos, é que temos a oportunidade de completar nosso processo evolutivo. Ninguém nasce santo, né? Mesmo os santos que nós conhecemos passaram por aflições, por martírios, por situações muito difíceis, por conversões, justamente porque entenderam o Evangelho do Cristo e quiseram se modificar. Então, temos que retornar ao tema do que seria a reencarnação. Reencarnar significa tornar ao corpo, tornar a carne. Ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. O Cristo deixou isso bem claro, mas muitas vezes é interpretado de maneira diferente por outros grupos religiosos, não é? Além disso, nós temos que reviver então o conceito do livre-arbítrio e da lei da ação e reação. Ou seja, a partir do momento em que escolhemos as dificuldades, as provações, até as expiações, nós nos comprometemos com a lei da ação e reação, onde tudo nos é permitido, mas temos que saber que a partir do momento em que assumimos determinadas atitudes, responderemos por elas lá na frente. A lei da ação e reação é uma lei universal que rege o movimento dos planetas, que rege a gravidade, que rege a física que nós conhecemos, né? Não se trata de milagre, nem de castigo, nem de punição, como muitas pessoas pensam. O karma nada mais é do que a ação que praticamos em movimento, aquela que emitimos e a de retorno para nós também. Então, reencarnar significa novamente estar na carne, estarmos novamente no plano da Terra, que é um planeta de provas e expiações, né? Nós, se estivéssemos já prontos, não estaríamos reencarnados aqui, porque nós já aprendemos que a Terra é um planeta, infelizmente, ainda considerado um vale de lágrimas, por isso que vemos tanta coisa ruim, tanta destruição, tanta necessidade ainda de aprendizado. Bom, então, se nós estamos vivendo aqui, a gente sabe que a gente é um espírito imperfeito. Mas isso não significa que isso seja castigo, que isso seja uma maneira que Deus encontre para nos punir, muito pelo contrário. O universo está em evolução, nós estamos em evolução e toda a espiritualidade, toda a bondade e misericórdia divina querem que a gente alcance mundos mais felizes, querem que nós alcancemos situações de vida muito melhores do que a que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos cada um suas próprias provas a suportar, ninguém é igual a ninguém e nós temos que ter muito respeito pelas dificuldades evolutivas de cada um. Cada um está num estágio.
A compaixão, a empatia nos faz refletir sobre isso para evitar os julgamentos, né? As tomadas de posições muitas vezes arbitrárias, querendo que as pessoas tenham trilhado o mesmo caminho que nós e geralmente com os mesmos sapatos, o que é uma coisa muito difícil, a gente sabe que isso não existe. Então, a gente tem vários exemplos na literatura espírita, mas talvez o mais clássico e o que eu mais gosto de lembrar sempre é o planejamento reencarnatório do Segismundo, né? No livro Missionários da Luz, que foi psicografado por Chico, mas pelo espírito de André Luiz, a gente lembra, não sei se alguém, né, ainda não leu, leia porque é muito interessante, fala do casal Raquel e Adelino, onde Segismundo em encarnação anterior, era muito apaixonado por Raquel e para tirar o Adelino da frente dele, ele acabou matando, né, o Adelino. Então, a Raquel, com isso, fica muito arrasada, ela acaba parando num prostíbulo e, por conta disso, imagina quantas vidas foram impactadas com esse ato insano, né, do homicídio que o Segismundo fez. Então, na verdade, os três se reúnem novamente, a história desse livro, para que possam resolver essa situação de um karma terrível adquirido, onde Segismundo vai nascer filho de Adelino e de Raquel. Ele vai ser portador de uma doença congênita e a própria aproximação do espírito, antes mesmo dele ter reencarnado, ou seja, ainda no ventre de Raquel, provoca nos três, né, situações de sentimentos, de emoções, de conflitos muito grandes. Vocês vejam, só pela aproximação espiritual, não foi nem por nada, ele não tinha ainda nem reencarnado e ele já se sentia mal diante da aproximação de Adelino. Aliás, Adelina que se sentia mal a partir do momento da gravidez da Raquel, porque embora o véu do esquecimento caia, o espírito sente as aproximações, né? Então, justamente é para isso que existe até o véu do esquecimento, para que a gente não lembre das vidas passadas, das coisas ruins que cometemos, para que a gente não possa ser influenciado por esses sentimentos na vida atual. É como se zerássemos tudo para que a gente pudesse ter uma nova chance de aprendizado, de amor, de paciência, de compaixão com aqueles que vão viver juntos com a gente novamente, né? Então, a gente vê muito falar, né, de muitas coisas a respeito do planejamento reencarnatório, mas a gente nem sabe muito bem como é que isso se processa. E muitas vezes as pessoas querem saber, né? Será que tem como eu saber o que eu pedi? Porque esse planejamento, quem assistiu o Nosso Lar também lembra, né, que existia ali a central da reencarnação, dos pontos onde os espíritos se encontravam, os espíritos superiores, para decidir as próximas encarnações. Então, nessa fase, nós não vamos trazer para a gente a lembrança de outra vida, mas nós temos, às vezes, algumas sensações, algumas fobias, alguns medos, alguns traumas que a gente não sabe de onde vem, e isso pode nos dar pistas importantes sobre o que já nos aconteceu antes. Mas para que a gente atinja esse grau de compreensão, é necessário primeiro um conhecimento amplo e profundo de quem a gente é agora. Muitas vezes as pessoas se preocupam em querer saber o que foram em outras vidas ou o que pode ter sido para que possa estar acontecendo tudo o que acontece agora, mas esquece de analisar o seu sentimento, como ela vive, as suas atitudes, quais são as suas características pessoais, as suas virtudes e não virtudes, e fica se prendendo ao passado, quando o ideal é a gente fazer uma reforma íntima de verdade, buscando agora o momento presente, que é esse que nós temos, que é esse que existe de verdade em nossas mãos, né? Então, é muito importante quando a gente vai fazer esse planejamento, e a gente é sempre auxiliado pelos espíritos superiores, a gente escolhe situações que possam nos conter de vícios antes cometidos, que possam nos ajudar a ter mais força para conseguir eliminar, vamos dizer, um egoísmo acentuado, né? Vamos dizer, avarezas. Tem pessoas que escolhem a pobreza justamente porque sabem que a riqueza
por via das vezes, é até uma provação muito pior do que a pobreza, porque através da riqueza você pode se tornar avarento, você pode se tornar mais egoísta, você pode deixar de praticar a caridade. Então, quando você tem menos, geralmente as pessoas que vêm mais humildes são aquelas que escolhem até provas, porque sabem da dificuldade que vão ter se a elas for facilitado os prazeres da vida material. Então, não, isso não é regra, tá, gente? E riqueza também não é punição e não é castigo para ninguém, assim como a pobreza. São todas situações que precisamos vivenciar e vamos vivenciar muitas delas, e hora de um jeito, hora de outro, para que possamos, através das múltiplas experiências, ir aprimorando nosso espírito, ir desenvolvendo a nossa boa virtude, desenvolvendo o amor no nosso coração, principalmente por nós e por nossos semelhantes. Bom, então nós podemos falar mais um pouquinho do livre-arbítrio, ou seja, olha a bondade e a misericórdia divina. Olha como Deus nos concede até a chance de escolher o que é que podemos ou não escolher e fazer na próxima encarnação. Então é o caso muitas vezes de pessoas que praticaram suicídio, de pessoas que tiveram vícios graves e desencarnaram em decorrência desses vícios. Eles escolhem às vezes contenções físicas. Para quê? Para que, não tendo o pleno poder de autonomia física, não vão cair de novo na mesma, porque muitas vezes as pessoas vêm caindo na mesma prova durante muitas encarnações. Então elas escolhem mesmo estarem contidas. É um caso, pode ser um exemplo, né? Não falo que isso seja sempre, mas de um paralisado cerebral, de uma pessoa que nasce muitas vezes um anencéfalo, que precisa cumprir aquele período curto de refazimento de vida só para recompor o perispírito. Enfim, na literatura espírita nós temos vários exemplos, vários casos que mostram que nós escolhemos, então, através do nosso livre-arbítrio, situações que vão nos ajudar, mesmo que às custas de dor e sofrimento, a resgatar aquilo que é importante para o espírito. Então, na pergunta 843 do Espírito da Verdade, para Allan Kardec, ele diz: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Ao que o Espírito responde: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, ou seja, a de fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E aí, a pergunta 844, que continua o tema: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Aí a resposta do Espírito da Verdade: a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, ou seja, a criança está totalmente dependente ainda da orientação, instrução e educação dos pais, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, o livre-arbítrio vai se desenvolvendo qual uma semente, aí a importância da educação e orientação paternos, para que essa criança saiba fazer boas escolhas, porque a reencarnação futura vai depender também do que estamos fazendo, né, na reencarnação atual, né? Então, o livre-arbítrio é nossa capacidade de escolha autônoma, é o exercício da nossa autonomia, tanto para praticar coisas boas e coisas ruins, sendo que nossos atos vão estar dentro da lei da reação, que é regida pela justiça de Deus, ou seja, para Deus, a espiritualidade maior, para ela não interessa castigar ninguém. O que Deus quer é que a gente evolua e se torne espíritos perfeitos, que a gente evolua para a nossa santidade, que a gente faça parte da grande obra universal de amor, de caridade, de compaixão, de benevolência e de justiça. Se a gente, então, não vai se redimir no palco dessa reencarnação atual, o nosso espírito vai carregar mais esse fardo, ou seja, falhamos de novo. Mas Deus, na sua misericórdia, entende a nossa fraqueza, entende ainda a nossa dificuldade e nos dá outra chance. Não tem problema, você reencarna novamente. Então, é muito importante a gente aproveitar nossa reencarnação atual, a gente aproveitar cada minuto da vida, entendendo os sinais, buscando o entendimento, buscando o conhecimento e a sabedoria para tomarmos boas atitudes e principalmente praticando a todo instante a caridade, o amor ao próximo, a falta de
você não ser egoísta, você tentar estar sempre ajudando as pessoas. Essas são formas de você disciplinar e doutrinar o seu espírito. Muitas vezes, quando abrimos mão de alguma coisa, a gente fica, nossa, né, eu estou fazendo para o outro e por mim. Gente, quando a gente faz pelo outro, nós, na verdade, estamos fazendo muito mais por nós mesmos. O que a gente sabe também a respeito do planejamento reencarnatório é que para espíritos muito atrasados, espíritos ainda com muita revolta, espíritos que habitam zonas inferiores dos planos astrais, muitas vezes essa reencarnação pode ser compulsória, ou seja, a pessoa não vai ter chance de fazer o projeto de reencarnação para sua próxima entrada na carne. Ela não vai poder porque ela está muito enraizada no mal, ela está muito enraizada nos vícios, ela está com muita dificuldade de entendimento. Tal qual uma criança que não quer ir para a escola. Então, na verdade, o pai e a mãe vão fazer de tudo para que essa criança entenda e se matricule na escola. A espiritualidade vai fazer isso. Vai fazer uma reencarnação compulsória, onde ele não vai ter direito de escolher provas, mas ele vai simplesmente aceitar e expiar as situações de falta que ele possa ter cometido. Infelizmente, né, isso ainda acontece e graças a Deus eu acho que nós no plano espiritual que estamos, na situação e no tipo de vida que vivemos, onde buscamos a espiritualidade, onde buscamos o entendimento nas casas espíritas, eu acho que não é nosso caso, eu acho que a gente já está num nível melhor. É importante saber que o livre-arbítrio também nos leva a boas escolhas, né, as situações de escolher o lado certo, né, de estarmos juntos, unidos fraternalmente, estarmos juntos praticando caridade, da maneira que cada um pode, da maneira que cada um entende e conhece. Mas o importante é saber que essa união fraterna que vivemos na casa de Altino, com as nossas famílias, com os nossos amigos e até no ambiente de trabalho, é uma situação em que escolhemos estar, que isso vai com certeza falar em nosso favor também. Divaldo Pereira Franco faz palestra belíssima sobre o tema planejamento reencarnatório. Eu aconselho muito vocês que, quem puder, leiam, né? Tem vários livros através do espírito de Joana de Ângeles, o livro Ação e Reação, o próprio Missionários da Luz, do livro de Chico Xavier com André Luiz, né? E são livros que vão esclarecer melhor esse tema, já que aqui temos tão pouco tempo, né, para a gente falar, até para não ficar enfadonho para vocês. Então, o que eu quero finalizar, gente, é dizer que, se Deus quiser, né, se a espiritualidade assim o permitir, estaremos novamente juntos no ano que vem. A Fernanda está programando nossa volta para janeiro, presencialmente. Eu estou com muita saudade, eu confesso que eu não fico muito à vontade aqui nas nossas reuniões dessa maneira, porque eu sinto falta do calor e do carinho que vocês nos devolvem, mas foi uma maneira que a casa encontrou para que a gente não ficasse distante. Então, mesmo que virtualmente, estivemos juntos por todo esse período, né? São quase 2 anos e esse laço nosso nunca se rompeu. Então, eu espero que vocês tenham um excelente fim de ano, um santo Natal, que se lembrem verdadeiramente do sentido do Natal, não só da questão comercial, que lembremos também das pessoas que não têm as riquezas materiais que temos, então a gente possa dividir, continuar ajudando agora na campanha das cestas da casa, para que a Fernanda e toda a equipe que trabalha possa presentear também as famílias menos favorecidas. E eu espero, de coração, que cada um esteja com saúde, harmonia e paz, que é o que nós precisamos sempre. O resto é tudo prova do dia a dia, que se Deus, com a ajuda divina, se Deus quiser, a gente vai vencer. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e até a próxima juntos. Um grande abraço. Obrigada.